Provérbios 17:17. Nós somos chamados para fazer a vontade de Deus, e a única maneira de você conseguir fazer a vontade de Deus é pela fé. E a fé ensina você a confiar somente nele, mais ninguém. Mas existem alguns momentos que a sua fé é testada ao máximo. A sua fé é testada de uma maneira que você, às vezes nem entende o que está acontecendo. Poxa, meu Deus, por que a minha fé está sendo testada assim? O que está acontecendo? Às vezes você nem sabe que é um teste, que tanto o próprio Deus também quanto o diabo está testando realmente se você crê em Deus de verdade ou não, ou se você está de brincadeira. Então, nesses momentos em que a nossa fé é testada, em que acabam as nossas forças, nós falamos: meu Deus, agora eu não sei o que eu faço mais. Eu estou crendo, mas, meu Deus, e agora? Eu não sei como é que eu vou fazer. Nesses momentos, irmãos, é bom, irmãos, a gente ter amigos. Durante o tempo que eu estive fazendo a obra de Deus, glória a Deus, irmãos, Deus levantou amigos. Horas que eu estava pensando: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não tem saída mais. Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Então Deus enviava pessoas que foram uma bênção no meu caminho. Eu tenho muitos nomes na minha cabeça, irmãos, muitos nomes na minha cabeça de pessoas que foram maravilhosas para mim, que me ajudaram, pessoas que foram uma bênção para mim. Atualmente Deus tem me dado também amigos, pessoas que têm me ajudado, pessoas que têm sido um apoio para mim. E realmente eu digo, se não fosse às vezes os amigos que Deus tem colocado no meu caminho, para a glória dele eu digo isso, né? Se não fosse os amigos, eu não teria condição de fazer a obra de Deus. Eu estaria completamente amarrado, empacado no meio do caminho, sem conseguir avançar. Então, irmãos, é tempo de a gente conseguir amigos. É tempo da gente conseguir essas pessoas que são valiosas para nós. No momento, irmãos, em que existem ataques do maligno, no momento em que existem dificuldades, esses amigos vão nos ajudar. Mas você não deve, irmãos, colocar a sua confiança neles. A sua confiança tem que estar em quem? Em Deus. Mas você deve procurar e cultivar amigos. Amém, irmãos? A Bíblia diz o seguinte, Provérbios 17:17: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o quê? O irmão. Nós temos que ter esse propósito. Em todo tempo, em qualquer situação, nós temos que ter amigos. Nós temos que fazer o propósito, botar o propósito firme no coração de encontrar aqueles que realmente serão os nossos amigos. Marido e mulher devem ser um amigo do outro, independente de qualquer situação, independente de qualquer tentação do inferno, independente se o inferno se levanta contra os dois, independente de qualquer situação, marido e mulher devem ser os melhores amigos, os mais chegados. O marido não deve trair a sua esposa com seus amigos, gastando mais tempo com os amigos do que com a própria mulher. E por sua vez, a mulher não deve trair o seu marido com as amigas, às vezes contando tudo quanto é falta ou falha que o marido tem, mas deve honrar o marido daquela mulher, que é amiga. Deve ser o homem mais honrado da cidade, deve ser o homem mais honrado, e devemos procurar esses amigos. Marido e mulher devem ser os dois maiores amigos. Se tem um amigo que você tem que preservar, que você tem que amar, é o seu marido, é a tua esposa. Em segundo lugar, devemos amar os filhos. Amém, irmãos? Os filhos, você não deve trair os seus filhos com os de fora. Você não deve trair os seus filhos ao ponto de humilhá-los. Seus filhos têm que encontrar em você verdadeiro amigo, que no momento em que eles fazem alguma coisa de errado ou cometem um deslize, eles não vão encontrar condenação em você, eles não vão encontrar acusação em você, eles não vão encontrar alguém que zomba. Às vezes tem criança que nem gosta de ir para a escola. Mas por que esse menino não gosta de ir para a escola? Porque às vezes ele tem uma fisionomia assim, não é padrão das outras crianças, é normal, não tem nada de errado, mas acontece que não é igual às outras. Por exemplo, eu sempre tive uma orelha um pouquinho estufada para fora assim,
E eu não sei se hoje melhorou um pouquinho, que a cabeça vai ficando mais pesada e a cabeça prende contra o travesseiro e faz a orelha ficar mais juntinha. Mas antes eu tinha a orelha mais de abano. E tudo quanto é menino na escola falava: olha lá o orelhudo. Todo quanto é criança. E tem criança que chega ao ponto, irmãos, de não querer ir para a escola porque os coleguinhas abusam dele, os coleguinhas zombam dele, os coleguinhas implicam com ele. E às vezes, irmãos, a gente não percebe que os pais mesmos implicam com os filhos. Olha lá a namorada, olha lá o namoradinho, olha lá isso que aquilo, vou contar para todo mundo que você fez xixi na cama. Irmãos, não traia os seus filhos com quem quer que seja, amém, irmãos? É claro que a amizade maior que você tem que ter é do seu marido e a sua esposa. Em segundo lugar, o seu filho. Não traia o seu filho com ninguém, amém, irmãos? Nunca tire a honra do teu filho perante ninguém. Ele fez alguma coisa errada com alguma pessoa e a pessoa está cheia de razão, querendo que ele seja punido. Falei: eu vou resolver essa questão. Mas na frente da pessoa, não grite com seu filho, não discuta com seu filho na frente daquela pessoa, simplesmente fala: eu vou resolver essa questão. E depois, você separadamente, lá dentro do quarto, com janelas e portas trancadas, você apresenta para o seu filho aquilo que você acha que é correção, e você corrige ele, mostrando que você ama mais a ele do que aquela pessoa lá de fora, mas que você não está tomando partido daquela pessoa contra ele, não, que você está tomando partido dele, mas não quer que ele ande errado, em nome de Jesus. O teu filho tem que ser amigo seu, e você tem que ser amigo do seu filho. Mesma coisa do filho para o pai, a mesma coisa do filho para o pai, amém, irmãos? Teve uma situação na igreja, em que um pastor ele fez uma pregação, e aquele dia estava bem na carne mesmo, estava fora do espírito, e a pregação eu senti que ele estava acusando meu pai de umas falhas, uns erros que meu pai estava praticando na época. Então eu considerei: quem é que eu vou passar mais tempo? A quem é que eu devo fidelidade? A esse pastor ou meu pai? Então eu sabia dos erros do meu pai, eu conheço bem meu pai, sei que ele tem erros, mas eu considerei: quem é que eu devo fidelidade? Eu devo fidelidade ao meu pai. Esse pastor é uma bênção, mas acontece que eu não vou dar razão para ele, não. Eu vou me unir, eu vou ficar fiel ao meu pai, em nome de Jesus Cristo, amém, irmãos? Então você deve escolher os melhores amigos. Em todo tempo, ama o amigo. Em primeiro lugar, marido e mulher. Segundo lugar, pais e filhos. Terceiro lugar agora, os irmãos em Cristo, amém, irmãos? É importante ser amigo dos irmãos em Cristo. Em todo tempo ama o amigo. Você deve procurar dentro da igreja amigos de verdade. Você deve procurar dentro da igreja aquelas pessoas que vão te apoiar, ou então que precisam de apoio, amém, irmãos? Mas pastor, eu não tenho amigos, eu não sou amigo, eu não gosto de amigo. Pastor, eu gosto de viver a minha vida isolada, eu gosto de viver a minha vida quietinha. Irmãos, mas acontece que o amigo é necessário. A Bíblia diz, se você não tem amigos, a Bíblia já dá a orientação aonde você vai encontrar os amigos. Pastor, eu olho para tudo quanto é lado e eu não vejo amigos. Eu não vejo pessoas que são amigas. Aonde que eu vou encontrar esses amigos? Diz aqui: em todo tempo ama o amigo, e na angústia é o quê? Na angústia se faz o irmão, ou então nasce o irmão. Aonde você vai encontrar amigos? Pastor, eu não sei encontrar amigos, eu não vejo amigo, não estou vendo amigo nenhum. Amigo é aquela pessoa que hoje está passando por angústia, e você vai ser uma bênção no caminho dela, dando uma palavra de renovo, dando uma palavra de restauração, colocando ela de pé. Essa pessoa, ela nunca mais vai esquecer o que você está fazendo por ela. Você vai ficar marcado no coração dela como quem levantou ela quando ela estava caído, e um dia que, se você bambear e cair, ela vai ser amigo suficiente seu para poder te levantar. Se você não encontra amigos, é porque você não está olhando na direção correta. A Bíblia diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia
nasce o irmão. Esses que hoje estão sendo afligidos pelo demônio, esses que hoje estão sendo atacados pelo diabo, esses hoje que estão sendo atribulados, estão sofrendo, e que você pode ser uma bênção no caminho deles, serão os seus amigos de amanhã. É neles que você vai encontrar os verdadeiros amigos. Amém, irmãos? Pastor, mas eu queria encontrar um amigo pronto. Bom, amigo pronto eu não sei se tem, mas acontece que a Bíblia ensina: em todo tempo ama o amigo, e é na angústia que nasce o quê? O irmão. A Bíblia mostra que tem condição de ser amigo, de ter amigo em nome de Cristo. Irmão, e é hora de a gente buscar amigos. É hora de a gente buscar amigos. Satanás não está de brincadeira. Ele está querendo fazer coisas ruins. Ele está querendo jogar a pessoa no chão. Está querendo tirar a pessoa da igreja. Está querendo fazer um monte de coisa ruim. E são os amigos que vão atrás da gente quando a gente está fraco. Se você viu alguém fraco e não foi atrás ainda, procure ir atrás daquela pessoa. Se você pensa que a igreja é só o pastor, você está enganado. Ah, mas o pastor que devia ir lá. Não, meu irmão, nós somos um corpo. Amém, irmãos? Eu tenho, irmãos, as minhas funções, eu tenho minhas obrigações, mas acontece que a igreja também tem a obrigação de ir atrás daquelas pessoas. Amém, irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Eu não vou porque eu não tenho direção de Deus. Agora, você que tem direção de Deus, você deve ir em nome de Jesus. Amém? Deus sabe por que eu falo dessa maneira, mas eu digo a você, você precisa de ter amigos, e os amigos você vai encontrar enquanto que eles estão fracos, enquanto que eles estão problemáticos. Você vai ser uma bênção, você vai levantar eles, vai incentivar eles a serem fiéis a Deus. É tempo de buscar amigos, porque Satanás está trabalhando, e se você ficar sozinho nesse mundo, e não cultivar hoje amigos, se hoje você não trabalha para ter amigos, daqui a um tempo você enfraquece, e sozinho você vai passar um momento apertado com o diabo. Agora, se você tiver amigos, você não vai passar apertado, porque o amigo vai te estender a mão, o amigo vai orar por você, o amigo vai pedir a Deus pela tua vida, igual Jesus pediu por Pedro: Pedro, eu intercedi por você, porque Satanás queria te peneirar igual trigo. Glória a Deus que o Pedro tinha um amigo que chamava Jesus. Irmão, você precisa de amigos, é hora de cultivar amigos. Eclesiastes 4:7 em diante. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Versículo 8. Isso é, um homem de que maneira, irmãos? Sem ninguém, não tem filho, nem irmão, irmã, contudo não cessa de trabalhar, os seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma aos bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Versículo 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro, e aí, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, dois vão fazer o quê? Lhes resistirão, e o cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Diga glória a Deus. Ele observou debaixo do sol, ele estava observando as obras que se faziam debaixo do sol, e ele percebeu um homem sozinho, não tinha ninguém, não tinha irmão, não tinha amigo, não tinha ninguém. E ele não se cansava da riqueza, e ele estava se negando às coisas boas desse mundo. E aí ele começou a dizer: isso é vaidade, isso é loucura, para que isso? Você deve trabalhar para ter amigos, porque tem maior paga o trabalho de 2 do que um. Se um cair, o que acontece com o outro, irmãos? O outro levanta. Irmão, Satanás sabe disso. Satanás sabe que se ele derrubar você e você tiver amigos, os amigos vão colocar você de pé, orando por você, buscando por você. Então ele quer que você se feche,
Ele quer que você se coloque dentro de uma casca de ovo e não deixe ninguém entrar dentro da sua casa. Não deixe ninguém ser amigo seu. Não deixe ninguém, irmão, estar do teu lado. Ele quer que você fique sozinha, para quando até você sair da igreja, ninguém nem sinta a sua falta. A Bíblia diz aqui no versículo 11, no 12, se alguém quiser prevalecer contra um. Quem é esse alguém, irmãos? Quem é que quer prevalecer contra a gente, que tem vontade de ver a gente na cova? Satanás, o diabo. E diz assim, ó, se alguém quiser prevalecer contra um, 2 lhe resistirão. Que tremendo, irmãos. E o cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Quanto mais dobras, mais difícil de arrebentar o negócio. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Como é que são essas 3 dobras? Você, amém? O seu amigo e Jesus. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Se um tentar prevalecer, não vai conseguir, porque o cordão de 3 dobras não quebra facilmente. E uma das dobras é Jesus, porque onde a amizade está, Jesus também está. Satanás sabe disso, então ele quer deixar você bem sozinho, ao ponto de, se você sair da igreja hoje, ninguém nem sente a tua falta, porque você não cultivou amigos. Se você hoje desaparecer de uma hora para outra, ninguém nem sente, porque você não cultivou amigos. É na angústia que surge um irmão. Quem está angustiado hoje, procure ser uma bênção para essa pessoa. Procure trabalhar por ela, leva o evangelho, leva a palavra de Deus, ora por ela, intercede por ela. Aí, irmão, Satanás não quer que exista amizade e ligação dentro da igreja, mas nós precisamos ter isso, irmãos. Se nós quisermos ficar de pé, precisamos de amigos verdadeiros. Se eu não tivesse encontrado amigos no meu caminho, eu não estaria aqui hoje pregando para você. Se não fosse aquelas pessoas maravilhosas, pessoas que, por exemplo, eu chamo com carinho, por exemplo, falo, titio Roberto. Quem é titio Roberto? Titio Roberto é uma pessoa que, quando eu precisei dele, ele estava lá comigo, que me tratava igual filho. Às vezes ele dava mais honra para mim do que até o filho dele. O filho dele às vezes tinha até ciúme. Mas, irmão, eu vou dizer para você, foi um amigo que eu precisei e me ajudou. Pessoas que eu tenho tremendo amor por essas pessoas, foram meus amigos. Foram pessoas maravilhosas. Pessoas que fazem falta, pessoas que são valiosas. Eu não digo que hoje eu não tenho esse tipo de pessoa, tem pessoas assim também, pessoas maravilhosas Deus está usando, amém? Mas eu não vou mencionar o nome de ninguém para não ser glória do homem, mas para ser glória só de Deus, amém? Diga glória a Deus. Então, Satanás sabe disso e quer que você fique com muitos amigos. Quantos amigos o diabo quer que você tenha? Não, ele quer que você tenha um. Ele mesmo, só que ele é o pior amigo que você pode arranjar. Ele sempre vai te trair, ele sempre vai deixar você sozinho na hora que você precisa. Ele vai afastar todos os outros amigos, porque ele é ciumento. Ele vai fazer com que você desfaça de todos os outros amigos, e no dia que você precisar dele, ele não vai estar presente. Provérbios 25:17. Irmão, se você não tem encontrado amigos, é porque só tem amigo quem é amigo. Só tem amigo quem é amigo, irmãos. O egoísmo afasta os amigos de você. Os amigos vão ser uma bênção para você, mas você só quer receber. Você não quer achar o lugar onde que você pode ser uma bênção para aquela pessoa. É na angústia que surge o irmão. Então você deve fazer o propósito, irmão, de ser amigo hoje. Só tem amigo quem é amigo, irmão. Cultivar amigos é necessário. Você precisa cultivar. Não se afaste deles. Não ande longe deles. Faz alguém ser tão apegado a você, na igreja, por exemplo, que se você faltar um dia, aquela pessoa vai sentir a sua falta.
Faz alguém se apegar a você de tal maneira que se você faltar, a pessoa vai tocar o telefone e vai falar assim: ó, o que aconteceu que você não veio na igreja hoje? Faz alguém ser seu amigo, mas só vai ter amigo quem é o quê? Amigo, amém? Provérbio 25:17 diz assim: não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Há pessoas que só vivem para poder sugar num relacionamento, e que um suga o outro, irmãos, e não há resposta, não é uma coisa equilibrada, de um para o outro e do outro para um, não há como é que fala, um balanceamento, e um dá e recebe, o outro dá e recebe também. Quando não há esse nivelamento, quando só um recebe, esse relacionamento se desgasta, ele se acaba. Então você deve ter o desejo, irmão, não de receber, mas de dar. Você deve querer receber, sim, na verdade, porque na verdade você vai colher tudo que você está plantando. Agora você deve fazer o propósito, irmão, de dar em nome de Jesus Cristo. Não ser frequente na casa do teu próximo é aquela pessoa que está sugando, está acabando, irmão. Irmão, se você sugar tudo que aquela pessoa tem, na hora que você precisar de verdade, ela não vai poder te ajudar, porque ela já vai estar por aqui com você. Se você hoje não fizer o propósito de se colocar de pé e até ser um apoio para aquela pessoa, ela daqui a pouco ela vai falar, vai fechar a porta para você, e ela vai dizer para você: olha, eu não quero mais, isso está me desgastando muito, nem paz eu tenho mais, você está me sugando, você está me desgastando. Não seja frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti. Ou seja, não queira uma amizade só para ficar puxando, sugando, não. Tem o propósito de dar. Lucas 6,38 diz melhor para nós. Lá em Eclesiastes também, eu não li, mas só vou comentar, diz que há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tem tempo que você anda bem grudado, mas tem tempo que você tem que deixar aquela pessoa um pouco, para poder ela se refazer, porque talvez você está tirando dela tudo que ela tem. A amizade não pode ser baseada nisso, só em receber. Você não pode pensar em ter amigos só para fazer as suas vontades. Você tem que realmente entender, é na angústia que nasce o quê? O irmão. É na angústia, é no momento que o negócio está difícil para aquela pessoa, em que ela não pode fazer nada por você, que ela não pode ser nada de bom para você. Às vezes ela está até agredindo você, às vezes ela está até sendo má para você, está deixando de fazer coisas que você teria direito de receber, mas mesmo assim você é amigo, em todo tempo ama o amigo. É na angústia que surge o irmão. Essa pessoa, ela vai ser transformada pelo amor que você está demonstrando por ela, porque o amor transforma, o amor muda. Eu lembro quando comecei a namorar, aí eu sempre estava brigando muito com as minhas irmãs, né? Aí o comentário que surgiu lá em casa foi o seguinte: é tão bom que o Uriel está namorando, porque até parou de brigar com a gente. O amor, eu não estou falando desse amor, né? Mas o amor de verdade, ele muda, ele transforma. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá. Lucas 6,38. O que diz? Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Se você hoje cultivar amigos, você vai ter amigos que vão ser preciosos para você. Se você for amigo daquela pessoa que está em falta com você, aquela pessoa que não está sendo tudo aquilo que deveria, ela poderia ser algo mais, talvez se ela tivesse um pouquinho mais de boa vontade, ela seria uma amiga melhor para você, mas não está sendo. Seja amigo dessa pessoa, você vai receber amizade. Se não for dessa pessoa mesmo que você está sendo amiga dela,
Deus é Deus de justiça e vai levantar outras pessoas para serem amigos suas, em nome de Jesus. Sem amigo você não vai ficar. Diga glória a Deus. Irmãos, é necessário você buscar essa amizade, em nome de Cristo. Agora, irmãos, eu queria alertar você. Lembra que eu falei que Satanás não quer que nós tenhamos amigos? Então você deve compreender, irmãos, tudo que encaminha você para você ser uma pessoa sozinha, sem amigos, tudo que age para poder você perder a fé nos amigos, tudo que trabalha para você perder a fé nos amigos, tudo que faz a amizade perder a credibilidade no seu coração, é obra de quem, irmãos? De Satanás. Ele quer que você fique sozinho. E nesses dias parece que está muito difícil de você ter realmente amigos. Satanás tem trabalhado justamente para você não ser amigo do seu marido, nem da sua esposa, nem do seu filho, nem dos irmãos na igreja, ao ponto de se você sair da igreja, ninguém nem sente a sua falta, porque você não se relaciona com ninguém. Às vezes você pode até falar para mim, pastor, é muito difícil ter amigo, pastor, e eu não estou querendo me envolver com isso não, porque eu não acredito mais. Talvez se você for uma pessoa que já sofreu decepção, se o seu pai não foi seu amigo, sua mãe não foi sua amiga, seu marido não foi seu amigo, talvez se você já teve uma pessoa que você deu uma amizade para ela, não retribuiu, eu não tiro a sua razão que é difícil você acreditar na amizade, eu não tiro a sua razão. Realmente nesses dias é um pouco difícil você crer realmente na amizade, porque uma pessoa ferida, uma pessoa magoada, uma pessoa chateada, ela às vezes ela não consegue acreditar. Pastor, eu já estive naquela igreja, não tive amigos, aqui eu também estou com dificuldade. Pastor, eu lá no meu emprego não tem ninguém que é meu amigo, eu sinto muita dificuldade. Pastor, eu não tenho amigos não. Irmão, eu não censuro você não. Se você sente dificuldade em ter amigos, eu não censuro você não. Vai Mateus 24, versículo 9. Se você tem sido uma pessoa que está sendo abusada por alguém que te abraça, mas um abraço falso, alguém que dá tapinhas nas suas costas, mas quando você vira, ela te dá uma facada. Se você às vezes estava esperando que alguém fosse compreensivo com você, mas está sendo pior do que um animal com você. Se você está sentindo dificuldade, de ter amigos, eu não censuro você, não censuro não. Eu sei que realmente é complicado às vezes você cultivar e ter amigos, é problemático, é dificultoso mesmo, é um negócio complicado. Diz a palavra aí, olha, Mateus 24, 9, então sereis a tribo. Como é que diz a sua Bíblia? Mateus 24, 9. Atormentados ou atribulados, né? É a mesma coisa. E vos matarão, e sereis o quê? Odiados de todas as nações. Por causa de quê? Por causa do meu nome. Versículo 10. E nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versículo 10. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmão, eu não censuro você se você está sentindo dificuldade de ser amigo de alguém, às vezes num ambiente que só tem cobra, num ambiente às vezes só tem gente passando a perna, gente sendo falso, um abraço falso, um aperto de mão assim. Sabe quando a pessoa aperta a mão, que você vai para segurar a mão, ela só dá as pontas do dedo? Já viu aquele aperto de mão assim? Vem cá, divino, vem cá. A pessoa vai lá, e a pessoa só dá assim as pontas do dedo assim, não é capaz de pegar e olhar nos olhos e falar: meu irmão, que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Um aperto de mão falso. E eu não falo só sobre isso, irmãos.
pessoas que traem, que odeiam, que têm sentimentos, irmãos, que são sentimentos que não são dados pelo Espírito Santo, falsidade extrema. Pastor, é muito difícil ter amigo hoje. Eu não censuro você. Realmente, nós estamos num ambiente que é um ambiente adverso. Adversa a amizade. Mas Jesus explicou aqui no versículo 13, o que ele falou, irmão, no versículo 13? Aquele que perseverar até o fim, será o quê? Perseverar em quê? Na doutrina de Jesus Cristo, irmãos, no que ele ensinou. Então você não vai ser amigo, porque os outros estão sendo. Não, irmão. Você vai ser amigo, não é... Ah, pastor, esse negócio de amizade, eu não consigo acreditar nisso, pastor. Eu acho que isso é uma falsidade, eu acho que isso é uma mentira. Não existe isso, não existe amor, não existe amizade, não existe nada, é cada um por si. Ah, eu não consigo acreditar. Irmão, eu não censuro você. Talvez você for uma pessoa que foi traída. Talvez você for uma pessoa que foi machucada, foi atribulada, passou por situação difícil. Teve pessoa que você contou com ela, não te ajudou. Pessoas que deveriam perdoar você, porque você estava sempre certo. Nunca você estava fazendo nada de errado. E uma vez que você fez uma coisa de errado, aí descer a lei em você. Talvez você sinta dificuldade em ser amigo de alguém nessa situação. Realmente Jesus mesmo falou, o negócio não vai ser mole. Eles vão até matar vocês. Não vai ser brincadeira. Eles vão odiar, vão se trair, vão se escandalizar. E até o amor de muitos vai se esfriar, porque você, ao ver a iniquidade se multiplicando, quando a gente vê às vezes a iniquidade, vê a maldade que está nesse mundo, quanta coisa ruim que está acontecendo, a gente vai perdendo a fé na amizade, vai perdendo a fé nessas características, que são características de Deus, de tanto que a gente vê a iniquidade se multiplicar. Mas Jesus disse, aquele que se perseverar em quê? Na doutrina de Cristo, nessa amizade, nesse amor, irmãos, esse vai ser salvo. Então você tira a conclusão, você não tem que ser amigo, porque outros estão sendo seu amigo, não. Você tem que ser amigo porque você persevera na doutrina de Cristo, você faz porque Ele ensinou você a fazer desse jeito. Ah, ninguém está fazendo nada disso, eu também não vou fazer. Esse negócio de amor, esse negócio de amizade, isso não existe, e eu não quero mais nada disso. E essa pessoa fala que é santa, mas olha só o jeito que ela está vivendo. Essa pessoa dá lição de moral para os outros, mas olha só a pouca vergonha que ela está, olha o mau testemunho que ela está dando. E esse negócio aí não existe não. Irmão, não é por causa dos outros, é por causa de Cristo. O que Ele ensinou a você? Vai em Romanos capítulo 5, vamos lembrar um pouquinho o que Jesus ensinou para nós. Então, quando a gente vê se multiplicar a iniquidade, a gente sente dificuldade de ser amigo de alguém. É difícil ser amigo no mundo em que está corrompido. A gente chega até a pensar que a gente vai se desgastar todo, não vai receber. Mas irmão, vou dizer para você, Deus é fiel, dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, deitarão no vosso colo. Se você for amigo, Deus vai levantar amigos para você, mesmo que não seja aquela pessoa que você está sendo amiga dela, talvez ela venha até trair você, mas Deus vai levantar outras pessoas para serem amigas suas, que vão compensar você muito mais pela falta daquela amizade daquela pessoa que aquela pessoa te negou. Mas você precisa ser amigo. Romanos 5:6. Então percebe uma coisa, irmão, você está no mundo em que você não consegue enxergar com facilidade amizade no coração de ninguém. Você está no mundo em que realmente se multiplica a iniquidade. Você está no mundo em que as pessoas se odeiam, se traem, se escandalizam. As pessoas, elas são umas contra as outras. O amor de muitos se esfriam. Você está nesse mundo, mas você não faz. Você não é amigo porque você tem visto outros serem seu amigo. Você é amigo porque você aprendeu de Jesus.
Romanos 5:6. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo por quem, irmãos? Pelos ímpios. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo homem bom alguém se anime de morrer. Mas Deus, versículo 8, lê em voz alta, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Versículo 8, 9 agora, né? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos de que mesmo? Da ira. Versículo 10, porque se nós, sendo inimigos de quem, irmão? Inimigos de Deus, fomos o quê? Reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, e muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmão, você presta atenção, você não é amigo dos outros porque eles estão sendo seu amigo, você não é amigo porque o ambiente está um ambiente de amizade, você é amigo porque foi assim que Jesus ensinou para você. Se é que você já aprendeu alguma coisa da palavra de Deus, você não é amigo porque as outras pessoas, pastor, está um clima de amizade, é gostoso um clima de amizade, em que a pessoa tem liberdade, a pessoa ali, todo mundo é chegado um do outro, é muito gostoso, mas num clima adverso, num clima hostil, num clima em que você entra, parece que só tem cobra, pastor, que nem de cobra, ali dentro tem amigos. Não, pastor, ali só tem cobra. E estão chocando os ovinhos lá, hein, pastor? Vai nascer as cobrinhas lá ainda, hein? Tá chegando as cobrinhas novas. Não, irmão. Ali dentro tem amigos. Porque você não pratica amizade porque os outros são amigos seus, irmãos. Aquela pessoa que podia ser o maior exemplo seu de amizade, ela está traindo você, está te dando mau testemunho, está fazendo coisa errada. Você não vai sair da doutrina de Deus por causa dessa pessoa, porque você já aprendeu com Jesus. Jesus já te deu que prova de amizade tremenda. Quando você era inimigo dele, o que ele fez mesmo? Eu esqueci. O que ele fez? Quando você era inimigo dele, o que ele fez? Diz aí? Vou ter que ler o versículo 8 de novo. Vamos lá, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda o quê? Olha, versículo 9, hein? Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, sendo já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Como é que funcionava? Você era inimigo de Deus, irmão, estava separado, longe de Deus. Ele foi lá, trouxe você para perto. Você às vezes culpava a Deus por causa das coisas ruins, pela vida ruim que você tinha, e Deus culpava você pelos seus pecados. Então ele foi lá e entregou o filho dele para quitar toda a dívida entre você e ele, para que vocês dois tivessem paz. E ele reconciliou você com ele, ele pagou suas dívidas. Quando você era inimigo dele, ele trouxe você para perto. Você precisa trazer pessoas para perto de você. Você precisa hoje cultivar amigos. Você precisa hoje cultivar pessoas amadas, pessoas queridas. Talvez uma baita de uma serpente, pastor, serpente peçonhenta, essa mulher, hein? Talvez essa pessoa precise ser amada. Alguém precisa ensinar o que é amor para ela. E você é o sal da terra, você é o luz do mundo. Você precisa trazer essa pessoa para perto. Você precisa, porque você já aprendeu de Deus
o que é amizade. Você era inimigo, ele reconciliou. E muito mais agora. Que amigo inseparável. Muito mais agora que você já foi reconciliado, por meio de Cristo, você é livre da ira. Uma vez que quando você era inimigo, ele restaurou você, reconciliou você, pagou pelos seus pecados, você foi unido com Deus. Muito mais agora, amizade inseparável, você será livre da ira. Você era inimigo dele, falhava com ele, traía ele, ele te reconciliou, te fez amigo dele e vocês têm paz. E ainda que se você vier tropeçar e falhar, e talvez numa atitude não pensada, talvez no momento de fraqueza você venha até traí-lo, ele ainda assim te livra da ira, porque ele te restaura e traz você de volta. Deus é poderoso para fazer isso. Diga glória a Deus. Eita amigo, hein? Jesus deu exemplo. Lá no final da Bíblia, 1 João, capítulo 4. Então você diz: amizade não existe, amor não existe, ninguém é amigo de ninguém, eu também não vou ser. Eu não me interessa esse negócio, eu vou defender o meu, eu vou lutar pelo meu, que os outros se dane. Eu vou viver minha vida, que os outros vivam deles. Eu vou vir aqui fechado na minha casa. Eu não quero que ninguém entre na minha casa. Eu não quero que ninguém seja meu amigo. Eu não quero que ninguém tenha intimidade comigo. Eu não quero ninguém, eu quero viver sozinho. Irmão, talvez você sinta isso pelas traições, pelos problemas, pelas questões que aconteceram no passado, pelas pessoas que abusaram você. Triste é quando a gente é rejeitado. A gente chega para a pessoa, a gente quer oferecer a amizade nossa para ela, e a gente até trabalha muito tempo para ser amigo daquela pessoa, mas aquela pessoa, no sentimento maligno, ela rejeita a gente. A gente quer ser amigo dela, até fez muita coisa, orou por ela, às vezes até passava recadinho no celular, telefonava para tentar falar com a pessoa via que era o seu número no celular, ia lá e desligava, para poder não falar com você. E às vezes você pode dizer assim: eu não levo mais fé na amizade não. Irmão, por causa desse mundo, eu acho que às vezes é um pouquinho difícil de crer na amizade, mas Jesus deu exemplo para nós. Ele tem mostrado para nós o que é nosso amigo. Primeiro, ele tem sido esse grande amigo que mostramos no Romanos. Olha agora ainda mais aqui no versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e faz o que mesmo? E conhece a Deus. Olha aqui para mim. Se você conhece um amigo, você não tem condição de negar a amizade a outras pessoas. Você tem pelo menos, quem tem pelo menos um amigo, diga amém. Fala o nome do seu maior amigo. Jesus. Vamos ler de novo esse versículo para você abrir o entendimento? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus conhece a quem? Você conhece a esse amigo seu? Você conhece as atitudes que ele está tendo com você? Você sabe quantas vezes que ele já livrou o seu filho? Você já sabe quantas vezes que ele livrou o teu marido? Você já sabe quantas vezes que ele livrou tua esposa? Você já sabe quantas vezes que você ia passar fome e ele pôs, por misericórdia e amor que ele tem por você, ele pôs a comida diante de você? Você conhece esse amigo? Se você conhece a Deus, você é nascido de Deus. Como é que eu, conhecendo esse amigo, como é que eu sendo ensinado por ele, como é que eu conhecendo esse amigo, eu não vou poder ser amigo de ninguém, mesmo que os outros não estejam sendo meu amigo? Versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é o quê?
Quando você diz, não, eu não vou ser amigo, esse negócio de amizade não existe, esse negócio de amor não existe, eu não quero saber de ninguém, esse negócio aí, já sofri muito com isso, eu tentei ser amigo das pessoas, elas só me deram desprezo, eu não aguento mais ser desprezado, eu não quero mais ser, eu fui sempre rejeitado, eu fui humilhado já tantas vezes, eu tentei, e a rejeição estava sempre em cima de mim, as pessoas não queriam a minha amizade, também eu não vou dar mais amizade para ninguém. Irmão, se você cair nessa, você está demonstrando que você não conhece a Deus. Quantos por cento ainda da população do mundo rejeita a Deus? Você sabe quantos por cento da população do mundo rejeita a Deus ainda? O Brasil tem 30% de evangélicos já cresceu para 30%. Agora você sabe, no Brasil, quantos por cento então que sobra que rejeita a Deus? 70% de inimigos de Deus. Vou falar para você, Deus ainda é amigo deles. Se você não sabe o que é ser amigo, se você não quer ser amigo, você ainda não conhece a Deus, irmão. Se você fechar o seu coração por causa das coisas que você passou, você não conhece a Deus ainda. Versículo 9. E nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivêssemos por meio dele. Amém? Seja você uma pessoa que confessa Jesus ou que nega Jesus, você está vivendo através de Jesus. Porque se não fosse a esperança de Deus em ver você salvo, em ver você na presença dele, ele já teria destruído o mundo completamente. Ele já não deu o dilúvio? Não fez o dilúvio? Mas Noé não achou graça aos olhos dele? Deus poderia, irmãos, destruir hoje, num estalar de dedos, acabou o mundo. A vida na terra, acabou tudo. Poderia fazer isso ou não poderia? Mas por causa que Jesus morreu na cruz para morrer pelos nossos pecados, ele ainda tem esperança de ver esse mundão salvo. E nisso consiste o amor, em que Deus enviou o seu Filho para que pudéssemos viver por meio dele. Versículo 10. Esse versículo 10, meu filho me ensinou quando ele estava no prézinho mesmo, na pré-escola lá mesmo. A professora deu esse versículo para eles, e o menino trouxe para casa e recitou. Eu nunca mais esqueci. Versículo 10. E nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a quem? A Deus. Mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos. Quero ler de novo. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos o quê? Pecados. Versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar uns aos outros. Versículo 2. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, ou está em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Irmão, é nisso que consiste o amor. Deus fez propiciação, éramos inimigos, nós não estávamos sendo amigo dele, ele nos amou, irmãos, ele se entregou por nós, nós não merecíamos, e ele fez isso. Essa amizade é necessária entre nós, dentro da igreja, essa amizade é necessária dentro das nossas casas, do nosso lar. A igreja e a nossa casa tem que ser um lugar de aconchego, um lugar que as pessoas entram e se sentem à vontade, não um lugar que as pessoas são atendidas da porta. Fala aí, o que você quer? Não estou ouvindo não, volta outra hora. Ou então um lugar em que as pessoas batem lá na porta, fica quietinho, para ele não ouvir que a gente está aqui dentro, ele não pode saber que nós estamos aqui. Não, irmão, a nossa casa tem que ser um lugar em que a pessoa chama uma vez, espera aí que eu já estou indo. Tem que ser um lugar que é de aconchego. Fulano, entra aqui, senta aqui na minha sala.
fulano, entra aqui, que eu quero saber o que está acontecendo com você, eu quero te ajudar. Não pode ser aquele lugar, olha, fica quietinho, ele está batendo lá, logo ele vai para cansar de tocar a campainha, logo ele para de tocar a campainha e vai embora. Irmão, como é que Deus fez? Ele se escondeu da gente? Não, Ele se entregou por nós. Esse tipo de amizade, você quer cultivar amigos, mas lá no provérbio diz, é na angústia que surge o irmão. Precisamos ser amigos das pessoas, dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão. Precisamos ter esse sentimento, parar de viver para nós mesmos. Não só estou cuidando da nossa vida, não só estou pensando em nós. O nosso prato está cheio, enquanto às vezes o prato do outro, ele não sabe nem o que é um pedaço de carne. A carne que nós comemos às vezes é de primeira, mas o outro nem sabe o que é uma carne nem sabe o que é uma carne de primeira. A carne dele é branquinha, amarelinha. A carne dele todo dia é branquinha, amarelinha, e você precisa convidar essa pessoa para almoçar com você. Marca lá na casa daquela pessoa, fala, fulano, eu vou almoçar na sua casa, mas eu vou levar o almoço. Fulano, vem na minha casa, fulano, vem lá, vamos lá comigo, eu queria que você fosse lá, passa o dia comigo lá. Ah, pastor, eu não aguento ninguém na minha casa, pastor. Irmão, nós precisamos ter amigos, nós precisamos dessa amizade. Isso é o que Jesus nos ensinou. Mas pastor, se eu trouxer essa pessoa para minha casa, vai ficar invejando meus móveis, vai ficar me colocando inveja, vai até estragar o que eu tenho dentro de casa, os meninos dele vão arriscar a minha parede, mas tem um menino que não aguenta que é menino. Irmão, tem aquela pessoa, ela precisa de amigos, irmão. Ela está do jeito que está, porque ninguém está sendo amigo dela. Você estaria do mesmo jeito, destruído, se não fosse a amizade de Deus. Dá um pulinho para o versículo 19. Nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Você sabe por que você hoje diz que ama Jesus? Porque você sabe o que Ele fez por você. Você quer amigo, você tem que amá-los. Você tem que ser amigo de alguém. Cultive amigos. Cultive pessoas, irmãos, que vão ser uma bênção para você. Ou melhor, seja uma bênção para muitas pessoas. Versículo 20. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ora, temos da parte de Deus esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu. Irmão, como é que você pode dizer que ama alguém se você está vivendo sozinho? Você vive para você mesmo. Você não quer nem saber o que tem no prato do outro. Você quer saber o que tem no seu prato. Você não quer nem saber como é que o outro vive. Você não vai na casa daquela pessoa. Você não chama ninguém para ir na sua casa. Você não quer que outras pessoas desfrutem da bênção que Deus derramou na sua vida. Como é que você pode dizer que ama a Deus, que você nunca viu, se você não ama a pessoa que você está vendo? Nós recebemos de Deus esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu o quê? Irmão, pastor, de que tamanho que é o amor de Deus? Eu vou dizer para você, eu não sei dizer de que tamanho que é, só sei dizer que é bem grande. Você sabe que agora Deus está ansioso de fazer uma coisa boa por você? Deus está assim, vibrando de vontade, de desejo, de ansiedade, querendo fazer algo bom para você nesse momento. Sabia que o desejo de Deus é fazer algo bom? Não que mora em Jerusalém, vocês não vão chorar mais. Irmão, Deus está esperando para ser bondoso com você, tá ansioso, querendo ser bondoso com você. Que tal você ter esse mesmo sentimento e procurar alguém para você ser uma bênção na vida dela, em nome de Jesus. A maior prova de amizade é quando você dá o seu tempo. Você está dando o seu tempo, você está dando um pedaço da sua vida, deixar de fazer alguma coisa para você mesmo,
de cuidar dos seus próprios interesses e procurar ajudar a pessoa, aquela pessoa, no interesse dela, o que ela está precisando. Amém? E nisso, o maior interesse é a eternidade, é o Evangelho. Se você gastar tempo para poder evangelizar, você está sendo amigo, em nome de Jesus.